Você já percebeu que ninguém perde tudo de uma vez? A queda quase nunca começa no tombo. Ela começa na distração. Ela começa quando algo pequeno parece inofensivo. Ela começa na confiança errada, no coração que vai se afastando de Deus sem perceber. Quase nunca é algo escandaloso no início. É algo silencioso, algo que a gente tolera, algo que a gente acha que consegue controlar. Talvez hoje você esteja forte por fora, mas cansado por dentro. Talvez esteja resistindo em algumas áreas, mas cedendo em outras. Talvez esteja seguindo firme em público, mas lutando em secreto. E talvez, como Sansão, você nem tenha notado o quanto já se afastou da presença de Deus. A história bíblica de Sansão e Dalila não é sobre cabelo. Nunca foi. É sobre propósito. É sobre força espiritual. É sobre obediência. E sobre o preço de brincar com aquilo que Deus consagrou. A Bíblia diz, em Juízes capítulo 13, que Sansão não foi um acaso. Ele não nasceu por coincidência. Ele foi anunciado antes de existir. Um anjo do Senhor aparece à sua mãe e declara que aquele menino seria separado para Deus desde o ventre. Sansão já nasceu com destino, já nasceu com missão, já nasceu com um chamado específico: começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele seria nazireu. E o nazireado não era um detalhe religioso, era um compromisso profundo, era um sinal de entrega total, era uma vida marcada pela separação. Sansão seria nazireu. Isso significava voto, separação e obediência. Sem bebida forte, sem tocar em coisa morta, sem cortar o cabelo. Não porque o cabelo tivesse poder, não porque Deus precisasse disso, mas porque o voto revelava uma aliança. O cabelo era apenas o sinal visível de um compromisso espiritual invisível. Enquanto o voto era respeitado, a presença de Deus se manifestava. Enquanto havia obediência, havia força. Enquanto havia reverência, havia autoridade espiritual. A força de Sansão não vinha do corpo, não vinha da genética, não vinha da aparência, não vinha do cabelo. A força de Sansão vinha do Espírito do Senhor, como a própria Bíblia afirma repetidamente em Juízes 14:6, Juízes 14:19 e Juízes 15:14. Era Deus quem o fortalecia, era Deus quem capacitava, era Deus quem o sustentava quando ele andava em obediência. Mas aqui está uma verdade que poucos ensinam com clareza. Sansão foi ungido, mas não era vigilante. Tinha força física, mas faltava domínio espiritual. Vencia batalhas externas, mas perdia guerras internas. Derrotava inimigos visíveis, mas não enfrentava suas próprias inclinações. E é assim que muitas quedas espirituais começam até hoje. Sansão não caiu de uma vez. Ele foi cedendo aos poucos. Ele foi se acostumando. Ele foi testando limites. Primeiro se envolve com mulheres filisteias, mesmo sabendo que aquilo não agradava a Deus. Depois, se aproxima do que era impuro, ignorando os sinais. Depois passa a confiar mais na própria força do que na presença do Senhor. Sansão começa a agir como se a unção fosse dele, como se a força fosse permanente, como se a graça fosse automática, até que surge Dalila. A Bíblia não diz que Dalila o amava. Isso é importante. Ela nunca declara amor. A Escritura apenas afirma que Sansão a amou, conforme Juízes 16:4. E isso nos ensina algo essencial para os dias de hoje. Nem todo amor protege, nem toda aproximação edifica, nem todo relacionamento fortalece a fé, nem toda intimidade vem para somar. Dalila representa distrações, tentações e vínculos que drenam a força espiritual. Representa aquilo que insiste, aquilo que pressiona, aquilo que parece pequeno, mas cobra um preço alto. Ela pergunta uma vez, Sansão mente. Ela pergunta de novo, Sansão brinca. Ela insiste dia após dia.
A Bíblia declara em Juízes 16:16 que ela o pressionava continuamente até que a alma de Sansão se angustiou até a morte. A pressão constante cansa até o forte. A tentação repetida enfraquece até quem já venceu antes. Aquilo que você tolera hoje pode ser o que te derruba amanhã. Quantas vezes você já disse não e depois pensou: só mais uma vez não tem problema. Eu paro quando quiser. Eu sei o que estou fazendo. Sansão não perdeu a força quando cortaram o cabelo. Ele perdeu antes. Ele perdeu quando decidiu revelar o que nunca deveria ser entregue. Quando expôs aquilo que Deus havia consagrado. Ele abriu o coração para quem não tinha compromisso com o propósito que Deus havia confiado a ele. Então chegamos ao ponto mais trágico dessa história bíblica. Sansão dorme. Dalila chama o barbeiro. O cabelo é cortado. E então a Escritura declara, em Juízes 16:20. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Essa é uma das frases mais assustadoras de toda a Bíblia. Ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Sansão ainda se levantou, ainda tentou lutar, ainda achava que estava tudo sob controle, ainda confiava na experiência passada, mas a presença de Deus já não estava ali. Esse é o perigo de se acostumar com a graça e negligenciar a obediência, de achar que Deus continuará sustentando aquilo que nós mesmos decidimos abandonar. Sansão é preso. Seus olhos são furados. Ele se torna motivo de zombaria. O homem que julgava Israel agora vive como escravo. E talvez alguém que esteja ouvindo esta mensagem hoje esteja vivendo algo parecido por dentro. Ainda ora, ainda canta, ainda fala de fé, mas sente que perdeu a força, a alegria e a clareza espiritual. Se você continua brincando com aquilo que está drenando sua fé, não se surpreenda quando a ansiedade, o medo e o vazio começarem a dominar sua mente. A ansiedade cresce quando a alma se afasta do lugar de descanso em Deus, quando a presença é substituída por distração, quando o silêncio com Deus é trocado pelo barulho do mundo. Por isso, com seriedade espiritual, eu te convido a conhecer o devocional 21 dias vencendo a ansiedade e o medo. É um chamado diário para alinhar pensamentos, emoções e fé à palavra de Deus. É um retorno consciente ao lugar onde a presença do Senhor fortalece o coração cansado. Esse convite não é para curiosos, é para quem decidiu levar a própria fé a sério. Mas a história de Sansão não termina na queda, porque Deus não abandona quem se arrepende de verdade. A Bíblia diz, em Juízes 16:22, porém o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, depois que foi rapado. Isso não fala apenas de cabelo, fala de restauração espiritual progressiva. Fala de um Deus que age mesmo quando ninguém está vendo. Deus começa a restaurar antes mesmo que as pessoas percebam. Sansão ora, e em Juízes 16:28, ele clama: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me só esta vez. E Deus responde: porque o arrependimento sincero sempre encontra graça. Talvez você tenha caído feio, talvez tenha se afastado, talvez tenha perdido coisas importantes. Mas enquanto há fôlego, há esperança. Deus ainda não terminou com você. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. E agora vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo nossas fraquezas. Restaura aquilo que foi quebrado. Devolve discernimento, força espiritual e fome pela Tua presença.
Guarda nosso coração, nossas decisões e nosso propósito. Que não sejamos fortes apenas por fora, mas firmes na obediência e sensíveis à tua voz. Em nome de Jesus. Amém.